Para você, assim, quando você fala do surf, assim, você fala dos perrengues, você fala de tudo que você já passou, assim, teu olho brilha, né? O surf está muito vivo dentro de você ainda. O que você acha, o que seria de você se naquele momento lá atrás que você virou free surf, você tivesse desistido de viver do surf pro surf? Como você acha que estaria, assim, especulando, né? Claro, Aham. né? Não tem como a gente saber, mas o que você acha que você estaria fazendo agora? Cara, Que boa poderia ser uma coisa que você fala, se eu poderia estar fazendo isso. cara, é boa pergunta e eu passei por isso, assim. Eu passei primeiro quando eu tinha 21, 22 anos, que eu comecei a fazer a faculdade de comunicação e que eu meio que estava sem patrocínio, sem competir. Eu vi todo mundo na minha sala da faculdade falando em estágio, no curso de comunicação, as pessoas falavam de publicidade especificamente, falava muito em trabalhar em agência, né? Trabalhar em agência de publicidade, atender grandes contas, grandes empresas e grandes marcas. E eu estava super perdido porque eu tinha passado dos meus, sei lá, 10 aos 22 anos só surfando, só pensando em surf e fazendo aquilo. E aí uma hora eu me deparei num negócio que eu não conseguia me imaginar. Eu falei, cara, como assim? Numa agência? Não, mas agência, tu trabalha 12 horas por dia, trabalha sábado. E eu, cara, como assim? Ficar dentro de uma parada, editando coisa, fazendo coisa no computador e tal. Era um negócio que eu não me imaginava. Mas aí dentro da faculdade eu entrei pro free surf. Mas nessa época eu fiquei meio assim, tonto, sem saber o que ia ser da minha vida. Depois eu vivi um momento que foi um momento super complicado, quando eu tinha mais ou menos 26 anos. Eu tinha um patrocinador e basicamente eu só tinha esse patrocinador. É, e eu achava que eu tava bem ali, o cara gostava de mim, eu tinha um salário, ele tinha planos para eu trabalhar naquela empresa a longo prazo, mesmo quando eu não surfasse mais, e eu falava, ah, tá tudo certo aqui. E meu pai sempre falava, cara, você não pode moldar a sua carreira profissional em cima de uma empresa, você tem que ser um bom profissional para o mercado, para qualquer empresa. Tu não pode depender de uma empresa só. Tu tem que ser bom para o mercado todo. Aí você é bom, aí você tem oportunidade. Não numa empresa só, e tu tá moldando a tua carreira numa empresa. Eu, molecão, não, pai, o cara se amarra na minha, falou que eu vou trabalhar lá direto com ele, que eu vou virar braço direito dele e tal, lá. E uma hora essa empresa faliu, cara, muito rápido. Era uma empresa rica e a empresa faliu, do nada, no Brasil. E de uma hora para outra, a grana que eu tinha, o salário que eu tinha, não tinha mais nada. E eu falei, cara, o que eu faço agora? Arrumo outro patrocinador. E tava difícil arrumar. Sempre foi difícil. Hoje em dia, porra, talvez mais ainda, mas já era super difícil há 7 anos atrás. E aí eu fiquei sem patrocinador. Eu fiquei quase 2 anos num período muito difícil em que o meu pai, que era o cara que era o grande incentivador no surf, começou a me cobrar. Falou, cara, Gabriel, tu é um moleque de 26 anos, eu confio muito no teu potencial para fazer qualquer parada na tua vida, para trabalhar em qualquer área. Só que tu tem que produzir, cara. Tu tá com 26 anos, tu tá parado. Eu falei, não, pai, eu vou arrumar outro patrocinador, eu vou continuar trabalhando com isso, fazendo programa na televisão e tal. Ele falou, cara, pô, acabou, brother. Patrocinador vai durar até quantos anos? Tu vai fazer o quê? E aí eu ficava assim, eu fiquei, pô, cara, perdido nessa época. Porque eu falava, cara, pai, mas tu quer que eu E teu faça o irmão já quê? estava fazendo, já trabalhando, já ainda Exatamente. O meu tinha irmão essa já aí. saía todo arrumado de casa, camisa social, minha mãe, porra, achando mó barato, o meu irmão pá, arrumadão, e eu acordando cedo indo pra praia sem patrocínio. E tipo assim, graças a Deus a minha família tem uma condição, eu sempre tive casa, comida, estudei em boas escolas, mas assim, eu não pedia dinheiro pro meu pai já há um tempo, tá ligado? Desde que eu tive o meu primeiro patrocinador com, sei lá, 22, assim, na faculdade, tipo, os meus gastos, tipo, minha gasolina, meu carro, eu comprei, meu plano de saúde, meu telefone celular, eram meus, entendeu? Eu tinha casa, tinha comida, minha faculdade meu pai que pagou, depois eu arrumei bolsa e tal, mas era esse corre. E aí, uma hora eu tava assim, essa graninha minha. E com 26 anos, meu pai falou, e agora, cara? E eu não, pô, não dava pra eu voltar, tipo, pedir grana pro meu pai pra pagar. E aí, ficou uma época louca que eu falei, cara, e meu pai falou, cara, tu tem que procurar um emprego, Brian. Aí eu, como assim pra emprego? Numa empresa mesmo? Ele falou, cara, vê o que tu quer fazer, eu sei que tu vai fazer bem. Tu é um moleque capaz, tu é formado, tem tua formação. Que área tu quer trabalhar? Vai lá e procura emprego. Eu, cara, eu não consigo. Como assim procurar emprego? E aí eu lembro que, cara, foi uma época super difícil, eu cheguei a mandar currículo mesmo, com formação, com experiência profissional e tal de trabalho, para trabalhar em empresa. Eu lembro que eu mandei para a Globo, porque uma época eu trabalhei na Globo como dublê, numa novela, e aí eu tinha os contatos na Globo para trabalhar na área de produção. Eu falei, caraca, minha vida vai mudar completamente. Tá? Eu lembro que nessa época eu fui até numa astróloga, cara, para conversar com ela. Eu falei, cara, o que eu faço da minha vida? Eu tô perdido e tal. E ela falou, cara, eu tô vendo que tu tá... Eu lembro dessa frase dela. Eu tô vendo que tu tá passando por uma fase muito conturbada
ela não vai acabar agora. Ela falou assim, então ainda tem mais ou menos 1 ano de período difícil, mas o jogo vai virar. Ela falou assim, o jogo vai virar e tu não pode abandonar a tua essência. Porque se tu... Eu lembro dela falar essa frase, se tu abandonar a tua essência, que é isso aí que tu tá me falando, que é o surf, que é o esporte, a tua chama apaga. Eu lembro dela falando isso, a tua chama apaga. E aquilo me marcou. Sempre eu falei, pô, a tua chama apaga. Porque eu conheço pessoas que têm uma vida que eu acho que tiveram a chama apagada porque de repente não se encontraram profissionalmente, num estilo de vida que de repente queriam, não tiveram coragem ou oportunidade para fazer, que acabam... E eu falava, caraca, minha chama apaga. Eu falei, não posso deixar minha chama apagar. E aí eu continuei correndo atrás disso. E nessa época eu não sabia. Eu falei assim, cara, eu posso até arrumar um patrocínio de surf, mas é uma questão. Tipo, e quando patrocinar? Quando tu tiver 40 anos, tu ainda vai ter patrocínio? Quando tu tiver 50 anos, tu ainda vai ter patrocínio? Tu vai fazer o que depois? Essa é uma questão complicada. E nessa época eu não tinha essa resposta. Só que eu sentia dentro de mim que eu não podia abandonar o surf. Igual tu fala, cara, hoje eu vejo tu falando de surf, teu olho brilha. E é isso que estava dentro de mim. Só que eu não sabia aonde ia. E aí eu comecei a correr atrás de patrocinador, que era o que eu tinha acesso na época ali, para eu poder voltar a receber um salário, respirar e entender qual que ia ser o caminho. Cara, e graças a Deus, ao universo, ao meu esforço, eu acho que tudo na vida é uma mistura, né? De oportunidade, de você abraçar a oportunidade, de você ser capaz, de você ter coragem, sabe? De você ter sorte também, das pessoas certas no momento certo. E aí eu lembro que nessa época eu fechei com a Seaway, né? O Rato me ligou, que é meu chefe de equipe até hoje, até mandar um abraço para ele. Aí eu fechei com a Censura 18, que é um patrocinador. Aí eu comecei a fechar com a Arnet na época. E eu comecei a fechar uns patrocinadores. Eu falei, beleza, agora eu tenho minha grana até mais do que eu tinha antes. Porque eu fechei outros patrocinadores e agora eu não estou mais numa empresa só. Já acalmou o coração do pai. Aí acalmou o coração do pai, mas ele ainda estava ali, tá, beleza, essa parada vai durar até quando? E aí? E aí, cara, 7 anos atrás, eu sempre comprei muita viagem de surf, muita passagem aérea, sempre comprei. E aí o Tojal e a Bombom me indicaram essa agência de turismo de São Paulo. Falou, cara, esses caras que são muito bons. Chama Travel SA. E, pô, eles têm bons preços, o atendimento é top. Cara, compra com esses caras pra tu ver. Aí eu liguei uma vez, comprei uma passagem, falei, cara, os caras são muito bons. Tem preço bom, atende bem. Pô, porque a gente também precisa mudar, tá no aeroporto, entrou o Suel, o cara muda a minha passagem, quero ficar mais. E os caras me atenderam muito bem. Eu virei cliente desses caras. E aí comecei a criar uma relação, porque eu comprava muita passagem, os caras começaram a ficar bravos, sabia que eu era profissional, que eu fazia programa no canal e tal. E um dia, o Felipe, que hoje é meu sócio, me ligou, e que já era cliente dele, falou, cara, eu morei na Califórnia um tempo, eu vi uma vez o Jamie O'Brien fazendo uma viagem com pessoas que queriam ter uma experiência de ter uma viagem com um atleta profissional, e eu queria fazer isso aqui no Brasil. E eu acho que tu é um cara bom pra fazer isso. Eu falei, pô, mas como assim, cara? A galera vai querer viajar comigo, pra estar comigo? Ele cara. A galera vai querer tu dar um suporte pra galera. Dar um suporte ali de posicionamento, de dentro da água, de evolução e tal. Na época era embrionário o negócio. Não era essa coisa estruturada do coach que a gente faz hoje, que tem um câmera próprio, que vai pra filmar e fotografar todo dia. A gente tem uma tela grande na sala, todo mundo senta, eu analiso onda por onda. Dentro d'água a gente tem um suporte e tal. Foi um projeto embrionário para Chicama. Cara, hoje de manhã, meu sócio mandou essa foto no nosso grupo do WhatsApp, lembrando, assim, falou, cara, começou aqui esse sonho que a gente está construindo. E aí eu fui para Chicama com 18 clientes, na época não tinha um limite, hoje em dia a gente limita 12 pessoas no máximo, e o negócio começou ali, cara. E aí a gente começou com esse projeto, a agência que antes vendia de tudo, desde Disney, a lua de mel e tal, hoje em dia ela se especializou numa agência de viagens de grupo, guiadas por um profissional, 70%, 80% é viagem de surf, com diferentes coaches, eu sou um deles hoje em dia, mas tem vários outros, o Trequinho, o Guga Ruda, Gilmar, Gambá lá no Nordeste, e viagens místicas que a gente chama, que é com professora de yoga, astróloga e tal, que vai com grupos de yoga para alguns lugares, Bali, Peru, Amazônia e tal, que são viagens super legais também. E a gente virou, há 6 anos atrás, eu entrei na sociedade da empresa, e hoje em dia a gente troca esse projeto, assim, que é um projeto muito gratificante para a gente, pessoal. Eu costumo dizer que, assim, a gente não está ficando rico com a empresa, mas a gente está vivendo feliz, ganhando dinheiro ali justo, sustenta nossas famílias. Eu hoje em dia tenho minha vida, tenho minha família também, que, enfim, eu chego junto.
Cara, é legal pra caramba, porque o que eu faço que eu amo. E era um lance que eu não imaginava, né? Que eu ia trabalhar, mas a vida foi me guiando e hoje eu tô nessa. E tu tá